Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night. Sim, hoje é um novo dia e vamos sorrir para esse novo dia. Bom, a arte ela serve para isso, né? Para a gente expressar as emoções, sensações e ideias. Isso pode ser feito por meio de uma produção de curta duração, como eu fiz, ou uma peça de teatro, ou um espetáculo de dança, um show ou uma de longa duração, um quadro, uma escultura, uma música, um filme. A palavra arte não existe em todas as culturas, mas todas as culturas produzem arte sim. E é possível afirmar que a arte ela atravessa as relações sociais, históricas que se desenvolvem e se transformam em diferentes locais e épocas. Mas o fazer artista, ele precisa de 3 elementos: o artista, a obra e o público. Por isso que é possível dizer que a obra de arte ela se completa quando ela tem o contato com o público, porque é o público que aprecia. Não adianta o artista pensar só naquela obra se o público não gostar, se não houver essa conexão com o público, né? Então toda imagem ela vai criar uma sensação na gente, ela vai trazer emoções, ela vai mexer com a gente, né? E a gente vai aprender nessa aula sobre a arte contemporânea. Bom, da mesma maneira que a gente faz com um livro, a arte também pode ser lida. Sabia? A arte visual, ela é a prática que auxilia a gente a compreender a arte e as suas diferentes criações, né? Há muitas maneiras de realizar essa leitura visual, assim como diversas abordagens possíveis. Assim como o meu vídeo no início da aula pode ter provocado em vocês diversas reações. Pode ter gente que não tenha gostado, pode ter gente que tenha se identificado. É isso que a arte faz. E aí, ela estabelece uma relação única com a obra. Você acaba estabelecendo uma relação única com aquela obra de arte, né? Isso depende das suas experiências. Se você não gosta daquele estilo de música, se você não gosta do inglês, você não vai querer saber de assistir o meu vídeo, né? Mas já que se você conhece a música, você já se desperta e já identifica ela. Então a arte tem essa contribuição. Mas existem algumas obras de artes que a gente precisa se informar melhor para conseguir entendê-las. Vou mostrar uma para vocês. Um exemplo disso é essa obra, A Latas de Sopa de Campbell, de Andy Aaron, eu acho que é isso. É importante saber que esse artista ele faz parte de um movimento chamado Pop Art. E ele ficou conhecido por utilizar ideias da publicidade nas suas obras. Ele usou o uso de cores fortes e brilhantes, tintas acrílicas e técnicas de reprodução. Andy se destacou também por pintar produtos de consumo do cotidiano, como latas de sopa, como a gente vê nessa imagem, e garrafas de bebidas diversas. Seu trabalho artístico representa produtos em série, como se fosse uma fábrica, e provoca uma reflexão sobre o consumismo e a preocupação com a beleza presente nos rótulos. Tá vendo como a arte, ela pode ser utilizada para fazer, ela é muito utilizada para fazer o público repensar nas suas práticas, repensar nos seus pensamentos, naquilo que eles acham que é o correto, faz com que a pessoa reflita, né? Mas é legal porque você pode ter olhado essa obra de início e falar assim, pra que a pessoa fez isso? Mas quando a gente tem essas informações que eu acabei de falar, você fala, nossa, é verdade, né? Como que realmente essa obra mexe para esse lado? Mas precisou alguém te explicar, né? Então, algumas obras a gente precisa, mesmo que a gente não compreenda o porquê delas, é interessante a gente procurar o porquê que aquele artista fez ela. Qual foi a intenção daquele artista com aquela obra de arte, né? E aí, vocês agora vão fazer os exercícios da página 19 da apostila de vocês, tá? E eu tenho uma proposta de arte depois do exercício. Bom, após os exercícios da página 19, nós vamos lá para a página 20.
E vocês vão ver que a gente vai trabalhar sobre o retrato e o autorretrato. Então, o retrato ele é um gênero da pintura que representa uma pessoa, né? Ou um grupo de pessoas por meio do modelo vivo. Então, você olha e fica olhando a pessoa e você vai retratando aquela pessoa. É assim como as fotografias, né? O autorretrato já é quando o artista se pinta. É o olhar que ele tem dele mesmo, né? Então, você pode até se olhar no espelho e observar. É interessante observar as curvas do seu rosto, tamanho do olho, tamanho da sobrancelha, tamanho da boca. Então, o artista se observa e ele se pinta, né? E aí, ele permite que as outras pessoas possam ver ele pelo olhar dele e não pelo olhar de outra pessoa. No movimento pop art, o retrato ele é abordado por meio de imagens do mercado publicitário, do cinema, das histórias em quadrinhos. O Andy Warhol, eu acho que é esse o nome, ele criou muitos retratos de celebridades como a atriz Marilyn Monroe, de cantores do Michael Jackson, de Elvis Presley e até do jogador de futebol Pelé. Além disso, também ele fez diversos autorretratos ao longo da vida. Vamos ver alguns? Bom, esse é um autorretrato do Andy. Nessas criações dele, ele utilizou uma reprodução em série, colagens e materiais descartáveis que até então não eram muito comuns no meio artístico. Em seu autorretrato, que é esse que vocês estão vendo, é possível perceber que as cores estão saturadas, ou seja, as imagens foram pintadas com cores intensas, sem o uso do preto para escurecê-las ou do branco para clareá-las, né? Com isso, as cores ficaram mais chamativas e as áreas da imagem, ao serem colocadas lado a lado, geram um grande contraste entre si. E aí, quando ele retratou celebridades e se autorretratar, a intenção dele foi mostrar para que essas pessoas apareciam na mídia, televisão, como se fossem produtos. Os retratos e os autorretratos do artista, eles criticavam a indústria cultural, mostrando que até mesmo as celebridades eram fabricadas e tinham suas imagens comercializadas. Andy acreditava também que no futuro a arte seria totalmente massificada, ou seja, feita em indústria, reproduzida em larga escala e distribuída pelos meios de comunicação de massa. Por isso que ele criou retratos. A sua intenção não era ressaltar as pessoas, mas a fama e o encantamento que elas exerciam sobre o público. Bom, você pode pensar, né? Por que uma pessoa ia reproduzir a própria imagem com várias cores? Agora a gente já conseguiu entender. Como lá também na arte da sopa, só depois que a gente teve a informação da intenção do artista, que a gente conseguiu entender o porquê que ele produziu dessa maneira, né? Então é muito legal a crítica que ele faz. E agora nós vamos fazer a nossa arte, tá? Vocês vão se basear nesse autorretrato do Andy. Não precisa fazer em séries, assim, porque quem quiser, tá bom? Quem quiser fazer em séries, ou pode fazer um autorretrato só. Vou mostrar alguns exemplos. Bom, a primeira dica é: faça um desenho a lápis de você mesmo, um autorretrato. Depois, olhe bem, vamos prestar bem atenção nas cores que aparecem. Vocês perceberam que eles pintam o cabelo de cores azul, aí depois pintam o rosto um pouquinho de roxo e o fundo de um laranja. Existe uma composição aí de cores, né? Quando o fundo é amarelo, ele pinta o cabelo de verde e uma parte do rosto de azul. Então, vocês podem brincar com as cores do jeito que o movimento pop art brinca. Eu tentei fazer. Vamos ver o meu? Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night. Today's a new day, but where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. I'll be honest with you. I almost gave up, but a power that I can't explain fell from heaven like a shower now. When I think how much better I'm gonna be when this is over. Smile,
people. You look so much better when you smile. So smile. Now every day ain't gonna be perfect, but it still don't mean today don't have purpose. Come on. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night. Agora, mãos à obra, né? Use toda a criatividade de vocês e vamos fazer essa releitura de forma bem legal. Até mais!